aleluia, aleluia, aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear, e enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziu à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvido, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que fala ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois há pessoas que têm, e será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas há pessoas que não têm, e será tirado até mesmo pouco que têm. É por isso que eu lhe falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos e nem ouvir com os ouvidos e nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra, logo que a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento, as perseguições por causa da palavra, ele logo desiste. A semente que caiu no meio dos espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações com as coisas do mundo, as ilusões da riqueza, sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e as compreendem,
esse produz frutos. Um dá 100, outro 60 e o outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A semente caiu em terra boa, e deu fruto. A semente caiu em terra boa, e deu fruto. Põe a mão no seu coração, feche um pouquinho seus olhos e pergunte ao Senhor hoje, ou se pergunte a si mesmo: que terreno é o meu coração? Que terreno é esse que esta semente, que esta palavra que hoje foi lançada, essa palavra que nós escutamos todos os dias, muitos aqui acompanham a liturgia todos os dias. Por isso, pergunte ao Senhor hoje, peça iluminação ao Espírito Santo, para que Deus possa te mostrar que terreno é o seu coração. A palavra que você tem ouvido ao longo desse tempo, ao longo da sua conversão, ela tem produzido frutos bons, ela tem te deixado melhor, essa palavra tem te feito se converter, essa palavra tem tirado a mentira, o engano. O que é essa palavra que foi lançada sobre a minha vida? Ou ela está sufocada, ou ela está de momentos. Peça ao Espírito Santo nessa oração que você está fazendo, que Ele te mostre qual é o caminho, qual é o terreno que esta palavra foi lançada. Vem Espírito Santo, 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 vem Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para mim. Cadê o folhetinho que você tem na mão? Levante aí, dá um sinalzinho que você está com o folhetinho, está acompanhando a liturgia. Glória a Deus. Nós vamos lembrar do que Jesus disse domingo passado: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e ao revelastes aos pequeninos. Gratidão a Deus, porque Ele revela a sua palavra a nós, pequeninos que estamos aqui e que queremos conhecer mais da sua palavra. Queridos, vamos pegar a primeira leitura que hoje você trouxe aí no folhetinho do profeta Isaías. Profeta Isaías. Nós já estamos no capítulo 55, chamado Deutero Isaías, porque vocês sabem que o Isaías é o profeta que tem mais livros na Bíblia, mais capítulos. O profeta Isaías, ele é definido em 3 momentos, em 3 figuras chamadas Isaías. Não foi o mesmo autor que escreveu o livro, porque foram momentos diferentes da história, né? Então, são momentos antes, durante e depois do exílio da Babilônia. Então, a igreja, os teólogos entendem que esse Isaías, ele tem o primeiro Isaías, que é o profeta, depois o segundo Isaías, que dá continuidade à mesma missão do profeta, e um terceiro Isaías que dá continuidade ao primeiro ou segundo, né? Então, nós estamos no Deutero Isaías, o segundo Isaías, capítulo 55. E aqui nós já estamos em um período bem distante, já em meados de tempos que se passaram da destruição de Israel.
Toda a cidade da Samaria já tinha sido pisoteada e já tinha sido tudo destruído. Então havia no coração das pessoas uma lembrança e uma saudade daquilo que aconteceram, daquilo que era a terra de Israel, mas havia também no coração das pessoas um certo desânimo. Havia no coração das pessoas uma certa ausência da fé. Eles tinham perdido a unidade, eles tinham perdido a esperança, mas guardavam as boas lembranças daquilo que foi bom. Como diz o cantor, só se tem saudade do que é bom. Então, havia dentro da comunidade dos filhos de Israel que estavam vivendo na Babilônia, um saudosismo de coisas que haviam passado, e por muitos havia também uma certa indiferença, uma ausência de confiança em Deus. Eles não confiavam mais no Senhor, eles não tinham mais aquele amor com que os antepassados falavam de um Deus que era amoroso, justo, de um Deus que não deixava ninguém sofrer, de um Deus que não abandonava ninguém. Eles haviam descrito coisas maravilhosas desse Deus. Era um Deus que visitava a terra, que fazia transbordar fartura. Era um Deus que fazia germinar sementes e que todos tinham pão com segurança, porque Deus dava rios caudalosos e muito fartos. E agora eles estavam diante da penúria, do sofrimento, da ausência na escassez dessa bonância. Estavam passando pelo momento de dificuldade, de tribulação. Porque aqui nós precisamos aprender que o momento de tribulação que eu e você podemos passar ou possamos passar, não é a ausência de Deus da nossa vida, mas talvez seja o endireitar de Deus da nossa história. Quando o Senhor nos permite passar por provações, quando o Senhor nos permite passar pela aridez, pela dificuldade, pela crise, não é para que a gente desanime, não é para que a gente duvide de que Ele se ausentou de nós, mas é para que nós possamos melhorar mais o nosso coração, para que nós possamos tirar as pedras, os espinhos, para que nós possamos estar atentos em não deixar as sementes que foram lançadas na periferia da nossa vida, a tal ponto do inimigo roubar e tirar de nós. Israel estava sofrido, abatido, cansado e passando por momentos difíceis, e havia no coração deles um certo desespero, uma ausência muito grande e uma saudade muito grande daquilo que foi o passado, que foi a sua história, mas que ao mesmo tempo eles não tinham mais esperança de ver novamente a terra florescer, de ver a sua terra dar frutos, de ver os rios caudalosos de Israel que traziam para eles, para suas mesas, a fartura e o pão. É tanto que o salmista de hoje, ele canta exatamente isso. O salmista, ele diz: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Porque a linguagem da liturgia de hoje é uma linguagem agrícola, uma linguagem que fala da realidade do povo e daquilo que o povo conhecia tão bem. E diante de todo esse sofrimento, diante de toda a angústia que estava no coração de Israel, então Deus suscita esse deutero Isaías para falar ao povo, para escrever ao povo e dizer aquilo que hoje a leitura diz e que nós vamos ouvir e que nós vamos ler também para nós. Não leia somente com a boca, mas com o seu coração. Vamos ler o que disse o Senhor hoje para nós na igreja de Nossa Senhora das Graças, todos juntos. Assim, todos juntos, por favor, quem tem um folhetinho. Só o versículo 10, começando. Assim como a chuva e a neve desce do céu
e para lá não voltam mais. Pronto. Então o que é que o profeta está dizendo para Israel que estava em desespero? Deus continua cuidando de nós, mesmo que estejamos padecendo, mesmo que estejamos no sofrimento, mesmo que estejamos na angústia, mesmo que estejamos na saudade daquilo que passou, mesmo que nós guardemos no coração a memória do que foi bom, mesmo que nós estejamos revoltados, entristecidos, machucados e magoados, mesmo que nós tenhamos perdido a esperança, mesmo que nós tenhamos perdido a fé, Deus continua cuidando de nós. Diga para quem está aí do seu lado: Deus continua cuidando de tu. Deus tem preocupação contigo, criatura. Ele não desiste. E Ele não se cansa de fazer germinar bênçãos na tua vida. É difícil você crer nisso, sim ou não? É difícil crer. Porque Israel também continuava insistindo e achando que Deus havia abandonado. Aí o profeta vem dizer: olha, como é que Deus age? Deus age de forma que você nem percebe. Aí ele diz assim: porque Ele faz cair a chuva, e nem que você não tenha visto a chuva cair, ela vem e ela muda a realidade aonde ela cai. E é muito comum, irmãos. Todos nós percebemos, é perceptível que quando a gente às vezes está dormindo, você nem sabe que choveu, amanhece o dia que você abre a porta, a primeira coisa que você percebe é: choveu. A terra está mudada. Principalmente quando é naquelas chuvas do início do ano. Aquelas chuvas que quando cai, começa a nascer a babuge, começa a nascer o pasto, começa a crescer as folhas das árvores, parece que a terra vai se revestindo de uma nova cor e vai se colocando uma camuflagem diferente daquilo que nós percebíamos. Essa é a chuva que provoca a transformação na terra. Aí o profeta está dizendo: como é que Deus dá a sua palavra, eu e você ouvimos a sua palavra e a gente não muda? Como é que nós ouvimos a palavra? Porque a palavra é maior do que a chuva, a palavra do Senhor é maior do que todos os fenômenos. Como é que nós ouvimos a palavra e permanecemos com o coração endurecido? E permanecemos insensíveis? E permanecemos orgulhosos, enganadores, mentirosos? Então o profeta está dizendo a Israel: sabe por que nós estamos longe da nossa terra? Sabe por que nós estamos longe da nossa casa? Sabe por que nós perdemos tudo? Não é porque foi Deus que nos tirou, foi o nosso orgulho de não ouvir a sua voz que nos fez perder a graça de Deus. Tudo que nós perdemos nessa vida é porque em algum momento nós fracassamos, nós nos tornamos orgulhosos, nós nos fechamos em nós mesmos, nós deixamos o nosso coração seguir a sua própria vontade e nós não tomamos o instinto do inimigo que foi lá e roubou a semente do reino que havia sido plantada. O profeta está dizendo a Israel: Deus continua o mesmo, quem mudou fomos nós. Nós que mudamos.
Deus continua derramando chuva, Deus continua abençoando, mas o nosso coração está mais insensível, nós permanecemos mais endurecidos. E ele vai dizer, o profeta vai dizer: assim a palavra que sai da boca de Deus, ela não voltará vazia. Antes de tudo, ela deve transformar a nossa vida, porque ela veio para produzir frutos que permaneçam. Veja que palavra poderosa o profeta Isaías traz para nós hoje. Vamos pegar a segunda leitura, que também não fica atrás. A segunda leitura é uma carta de São Paulo. Essa carta nós estamos nela já há alguns dias, algumas semanas. A gente está lendo toda a carta aos Romanos. E esta carta traz para nós o texto a passagem do capítulo 8, onde Paulo escreve a esta comunidade que estava também passando por um momento de sofrimento. A comunidade aos Romanos foi uma comunidade muito sofrida, muito perseguida. Muitos foram mortos, foram arrastados de dentro da própria comunidade para serem mortos. Alguns até foram esquartejados publicamente. Alguns foram queimados vivos para servir de lição e de sinal para que esses cristãos da comunidade aos romanos pudessem desistir da vivência fraterna de irmãos. Esta comunidade também passou por diversos dilemas. Entre os maiores dilemas dessa comunidade é a divisão. Porque se tem uma coisa que destrói uma comunidade ou a igreja, é quando os irmãos se dividem. É quando nós deixamos o diabo entrar dentro do nosso meio e causar no meio de nós divisão, brigas, contendas. Todas as realidades aonde tem divisão são realidades aonde tem uma presença significativa do mal. Uma família dividida é uma família que tem infiltração da presença do diabo. Há uma presença diabólica naquele lugar. Uma empresa dividida é uma empresa que tem uma grande tendência a ter uma presença sobrenatural do diabo. Uma comunidade cristã dividida é uma comunidade fadada a ser destruída por causa da presença do mal. E a comunidade dos romanos, se você ler a carta aos romanos da sua Bíblia, você vai perceber que é uma comunidade que vive em constantes conflitos, porque é uma comunidade composta de povos diferentes, de gregos que se converteram ao cristianismo, de judeus que viveram, que eram judeus e que aceitaram o caminho, e que achavam que agora o judaísmo tinha que ser o cristianismo. Depois esses judeus que foram expulsos, eu já falei para vocês outro dia, que os judeus que eram da comunidade dos romanos, eles foram expulsos pelo imperador Cláudio, o imperador romano, botou todos os judeus embora. Depois que o imperador morreu, os judeus voltaram para Roma, e quando voltaram, então começaram a frequentar novamente a comunidade que tinha perseverado com os pagãos. E quando eles voltaram, a comunidade começou a tratar eles de forma diferente. Mas aqui nós estamos no ápice do sofrimento da comunidade. Alguns irmãos foram presos, alguns irmãos foram mortos, alguns irmãos foram queimados vivos, outros foram jogados para as feras. Então havia uma certa insegurança dentro da comunidade. A comunidade estava meio que cambaleando e ao mesmo tempo meio que brigando entre si. Então ela recebe um estímulo do apóstolo Paulo.
São Paulo escreve essa carta antes dele ir para Roma, porque quando ele for para Roma, ele quer ser acolhido pela comunidade, mas também ele vai ser morto quando ele chegar em Roma. Ele escreve quando ele ainda estava lá em Corintos, e ele escreve essa carta dizendo aos irmãos: irmãos, vocês estão achando que as coisas estão difíceis por causa do sofrimento? Vocês estão desanimados porque está acontecendo desordem? Vocês estão desanimados porque alguns estão dando a própria vida? Vocês estão desanimados por causa das perseguições que estão sofrendo? Porque é muito comum que quando a gente passe por alguma decepção ou por alguma perseguição, a gente desanime. Às vezes é no trabalho, às vezes é na família, às vezes é na própria igreja, na própria comunidade. Quando você se sente incompreendido, quando você se sente injustiçado, quando você se sente perseguido, quando você se sente muito vítima diante de toda a situação, então aumenta mais a carga e a pressão emocional da nossa permanência naquele lugar. Quando uma pessoa se afasta, ou da família, ou da empresa, ou da igreja, ou da realidade que você vive, é porque ela não aguenta a pressão emocional que a realidade provocou nela, uma grande explosão de emoção, e então ela prefere sair. Ela prefere se afastar do que vir e colocar diante da comunidade aquele sofrimento que ela está passando, ou aquele pensamento que ela está passando. Porque às vezes quando nós enfrentamos um problema, seja ele pessoal ou comunitário, se é de nós resolvermos com a pessoa que está provocando aquele mal-estar, a gente prefere fechar-se, se intrigar e fugir, nunca mais vou lá, não quero mais saber. Então seria mais fácil nós olharmos para dentro de nós e prepararmos o terreno e a gente trazer ao irmão: ô irmão, vamos conversar, isso está me machucando, isso não é legal, isso não está provocando o reino na minha vida. São Paulo está mais ou menos dizendo isso para a comunidade dos romanos. Ei, ele diz: vocês pensam que o sofrimento desta vida se comparam com a glória de Deus? Pior do que vocês viverem se martirizando diante desse sofrimento é perder o reino de Deus. Porque quando nós perdemos o reino, quando nós perdemos a força de vencer o orgulho, a raiva e o mau sentimento que fica guardado dentro do nosso coração. O que nos faz perder o reino, irmãos, é o coração quando se fecha, o coração quando petrifica e não deixa mais a palavra romper o orgulho, a raiva, o mau sentimento, e você vai vivendo, criando inimizade dentro de si. Às vezes tem pessoas que guardam mágoa e que o outro nem sabe que ele está magoado por alguma coisa. Porque tudo depende do receptor. Se o receptor tem defeito, tudo aquilo que fala ele transmite de forma errada. Às vezes a pessoa diz uma palavra, você compreendeu outra, e você fica magoado, ressentido, e guarda uma bolha de sentimentos negativos, e a outra pessoa nem sabe. Aí a outra pessoa percebe que aquela pessoa está indiferente com você, então prefere isolar. Dois universos que vai se isolando, e São Paulo vem dizer: ei, vocês não podem estar presos a esse sentimento. Vocês não podem estar presos a essas raivas, a esta realidade. Precisam ser resolvidas antes. Porque maior do que tudo isso é o quê? A glória de Deus. Diga: maior do que o seu sofrimento, irmão, é a glória de Deus. É a glória de Deus que nós não podemos perder. Não podemos perder por causa do nosso orgulho, por causa da dureza do nosso coração. São Paulo dá para nós hoje
uma lição linda, extraordinária desta palavra. E ele vai dizer, lá no final da leitura, ele diz assim: com efeito sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como em dores de parto. Olha como é bonito. Ele faz uma lembrança que os sofrimentos da comunidade é como uma mulher que está sofrendo em dores de parto, mas depois do sofrimento ela esquece da dor, porque a alegria do filho é maior do que a dor. Antigamente, quando as mulheres tinham filho naturalmente, sem os procedimentos cirúrgicos, elas passavam uma dor terrível. Alguma mulher aqui teve algum filho normal? Levanta aí, mulheres que teve filho normal, olha aí. Pouquinhas, mas tem, ainda tem as guerreiras, né? Elas sentiam uma dor muito profunda, é descrito pelas que já tiveram, mas quando a mãe tinha o filho no braço, aquela dor era esquecida. São Paulo compara a glória de Deus exatamente assim. Viver em comunidade, viver em família, viver na igreja, viver na realidade é um momento de tribulação, de dor, de angústia, de sofrimento, de momentos de tribulação, mas o conforto da glória é semelhante a uma mãe que tem o filho nos seus braços após o parto. Que imagem bonita, que imagem maravilhosa esta liturgia traz para nós hoje. Irmãos, o Evangelho a gente nem precisa refletir, porque o próprio Jesus já deu a reflexão no próprio texto. É o único Evangelho que Jesus prega e reflete, e o autor escreve a pregação e a reflexão que Jesus faz no próprio texto. Jesus está à beira do mar, em um dia de descanso, em um dia de contemplar a natureza, e de repente ao seu arredor junta-se uma multidão de pessoas que querem ouvir a sua voz, que querem ouvir o seu direcionamento. E Jesus então, ele sobe em cima de uma barca. Aqui vale a pena a gente lembrar que o Evangelho de Mateus, ele é escrito no ano 70 da era cristã. E a barca era sempre o sinal da comunidade cristã, a igreja. É por isso que a igreja é chamada a barca de Cristo. As comunidades eram semelhantes a uma barca. A história do cristianismo, ela é muito ligada a esta realidade dos pescadores. É rede, é peixe, é barca. Então, é muito comum que o Evangelho traga sempre essa realidade. É interessante que o evangelista pega Jesus que está na beira da praia e descansando, uma multidão que chega, sinal das comunidades que estão crescendo ali. Então Jesus, o que é que ele faz? Sobe na barca e se senta. Então aqui o evangelista está dizendo para nós que Jesus é a liderança dessa barca, porque ele senta para ensinar. Na cultura judaica, os rabinos, eles não pregam em pé como nós cristãos, eles se sentam para poder falar do reino, para falar do Pai, porque a linguagem judaica é que o pai, sempre que tem o ensinamento a dar para o filho, ele se senta para ensinar o seu filho. Isso era muito comum antigamente na nossa história. Os nossos antepassados, os pais que tinham muitos filhos, geralmente o pai se sentava lá no alpendre e botava os filhos sentados e ele ensinava, ele dava lições que o filho deveria seguir adiante. Então o evangelista ele traz mais ou menos essa linguagem. Ele coloca Jesus na barca sentado ensinando ao povo. E Jesus ensina a essa multidão por meio de sinais que eles conhecem. A linguagem de Jesus é uma linguagem conhecida e que favorece o entendimento das pessoas que estão ouvindo. Todas as pessoas que estavam no tempo de Jesus ouvindo a sua palavra eram agricultores,
alguns pescadores, mas a maioria vivia do campo e da realidade que trabalhava. Então Jesus se utiliza desses sinais, de coisas simples, para falar do reino e alcançar os corações das pessoas. É por isso que ele conta esta parábola do semeador. O semeador, ele mesmo diz, quem é o semeador? É o Pai. Quem é o semeador, igreja? Ele diz que a semente é o quê? A palavra. O que é a semente? E qual é o campo que o Pai quer semear? É o nosso coração. É o coração de cada um de nós. Então nós só precisamos levar essa imagem hoje de Jesus na barca, ensinando a igreja que o Pai continua semeando com largueza. Ele não semeia somente para uns, ele não semeia somente para os bons, ele não semeia somente para os bonitos, ele semeia para todos. Ele lança semente para todos, com largueza. Ele não é medíocre, não é um Deus que dá apenas para uns e outros não. Ele derrama abundância para todos. Ele lança semente para todos. E o coração que não tiver pedra, que não tiver espinho, que não tiver dureza, um coração que for leve, um coração que for capaz de absorver, então este coração vai dar frutos. Esse coração vai prosperar. Porque só prospera, só dá fruto quem absorve a palavra. Por que a semente que caiu nas pedras não deu frutos? Porque ela não absorvia, não tinha nutriente, não tinha terra, tinha pedra. Por que a semente que caiu nos espinhos não prosperou? Porque ela foi sufocada, ela é sufocada. Por que a semente que caiu na beira do caminho não deu fruto? Porque foi roubada, foi tirado dela. E a semente que caiu na terra boa, ela absorveu. Se eu e você, que estamos aqui, absorvermos a palavra, ela vai prosperar, germinar e dar fruto. Todo mundo entendeu? Tá bom assim, irmãos? Muito bem, pois fique de pé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Se é para Jesus, arrocha nessas palmas, porque para Ele toda honra, toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém.